Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Mente Holística. A nossa abordagem é dentro da filosofia holística, porque o objetivo é nutrir e alimentar o ser completo, corpo, mente e espírito. E nada melhor para a gente aqui, numa conversa com a Ana Cecília, falar sobre as terapias integrativas, sobre filosofia chinesa, da medicina chinesa. Enfim, ela vai falar aqui com a gente, que eu estou muito honrada dela ter aceito o convite. E é um prazer, viu, Ana Cecília, você estar aqui comigo para a gente falar sobre isso tudo num momento tão importante, né, para as pessoas nos ouvirem. Então, para você um bom dia, Isa, foi um prazer também estar sendo convidada para participar aqui do Mente Holística. E para você que está nos assistindo, um bom dia, boa tarde, boa noite, no seu momento, mas compartilhando com a gente esse momento aqui, falando das práticas integrativas. Exatamente, porque eu acho que é bom a gente saber que tem pessoas, né, como você, que se prepara, que estuda, e aí, logicamente, antes a gente quer saber da Ana Cecília, onde ela nasceu, se tem filhos, como é que é a vida do dia a dia, porque a gente sabe também que tem todo um lado, né, que a gente tem que cuidar também para depois cuidar dessa parte também do emocional, né, da gente. Como é que é? Quem é a Ana Cecília? Então, Ana Cecília nasceu em São Paulo. Olha aí. Então, eu nasci em São Paulo e morei alguns anos, mas eu também estive em Fortaleza, no Ceará, morei em Goiânia, depois morei no Maranhão. E hoje, se você me perguntasse de onde que você é, meu instinto rapidamente responde que eu sou do Maranhão. Ah, que legal. Porque a minha família toda é de lá, meu marido é de lá, tive filhos lá, então me sinto muito maranhense, né? Mas nascida e criada, né, em São Paulo e em Goiânia também. Goiânia eu escolhi para morar, né? E eu tenho 2 filhos, eu tenho 3 netos, né? Que legal. E já, assim, no meu momento de aposentadoria, hoje eu tenho 57 anos, me preparando para um novo ciclo que deve começar a qualquer momento, que é esse de aposentadoria de uma atividade, mas que vai me dar a oportunidade de realizar várias outras atividades. É isso aí, a gente sabe que sempre tem o tempo quando a gente tem, né, esse espaço interno para trazer algo novo, né? Então, Isso. é sensacional, eu acho que independe da idade, né, a gente fazer isso. Isso, e eu sou enfermeira há 30 anos, né? Trabalho na enfermagem. Tive grande parte da minha vida dedicada à saúde pública. Uhum. E na metade desse percurso, né, com mais ou menos 15 anos de formada, eu encontrei a acupuntura. Ah, que legal. A acupuntura, para mim, ela veio num momento de dor. Veio me tratando na acupuntura com problemas relacionados à tensão pré-menstrual, a TPM. E eu fui surpreendida porque rapidamente, em 12 sessões, todos os sinais e sintomas que eu tinha relacionados à TPM desapareceram. E aí eu fiquei muito curiosa. O que é isso? Que práticas são essas, né? Que medicina é essa? E toda a abordagem que foi feita comigo foi diferente do que até então eu tinha recebido na nossa medicina convencional. Então foi assim muita interrogação sobre a minha vida, sobre o que eu fazia, quanto tempo eu dormia, o que eu comia, que hora eu ia no banheiro, quer dizer, coisas que ninguém tinha me perguntado e que tinha toda a relação com o meu momento de dor. E entendi naquele momento que foi realizado um diagnóstico energético, que é o diagnóstico realizado pela medicina chinesa, e que serviu de toda a base de preparação para o uso da acupuntura. Então, fiquei tão entusiasmada com o meu tratamento que eu comecei a investigar e perguntar de onde que veio isso, né? E encontrei uma escola de acupuntura, estudei, fiz uma pós-graduação de acupuntura, só que eu tinha meu emprego convencional em 2 lugares, eu trabalhava no município e no estado, aqui em Goiás e Goiânia. Então, eu não tinha muito tempo para me dedicar a essa prática, mas rapidamente isso me veio de uma forma tão intensa que eu resolvi ter um vínculo só
hoje com a Prefeitura de Goiânia, e o meu outro tempo me dedicar a essas práticas integrativas. Olha que coisa. E assim, você fala práticas integrativas. O porquê isso? Qual é a origem disso? Então, práticas integrativas hoje é uma forma que foi nomeado pelo Ministério da Saúde, o que se chamava de medicina alternativa, terapias naturais, terapias holísticas. Então, por que práticas integrativas, né? No mundo inteiro, essas práticas são muito conhecidas como saúde integrativa. E se você tem medicina alternativa, que era o termo mais utilizado antes, mas que já está, inclusive, mudando na própria literatura, você relaciona aqui para nós medicina a uma graduação, um tipo de graduação alternativa, aquela coisa isso ou aquilo. Uhum. E com essas práticas, não tem mais isso ou aquilo. Porque eu ainda recebi no meu começo de carreira de atendimento, muitas pessoas que procuravam, isso ainda chega. Ah, não, eu vim até você porque já esgotaram todas as minhas possibilidades da medicina convencional. Então, sim. a gente veio assim, tipo assim, não tenho nada a perder, eu venho aqui em busca disso, né? Uhum. E essas práticas, elas são integrativas porque você não precisa parar de fazer nenhum do seu tratamento, tá? Ele vai integrar o que você faz, levando mais como algo a mais que possa te enxergar de uma forma diferente. Uhum. Então, quando a gente fala nas práticas integrativas, a gente está olhando, está vendo um olhar integral. Não é a nossa medicina convencional, infelizmente, elas nos divide muito em partes. Uhum. Tá? Então, você tem uma dor de estômago, você procura um tratamento para o estômago, você vai ser tratado o seu estômago. Como se esse estômago fosse algo totalmente independente. Uhum. E, na verdade, você consegue muitas vezes, por todas as questões físicas que são inerentes ao tratamento, a melhorar a mucosa do seu estômago. Mas se você não vai lá na causa, na origem, daqui uns dias essa dor volta, esse incômodo volta. Uhum. Então a gente precisa conhecer o que está qual é a origem dessa dor, Uhum. tá? Da onde que ela vem para a gente poder fazer o tratamento a partir de lá. Então são propostas de uma visão integral, holística. Tudo interessa. Tudo com relação. Tem ligação, né? Tem o interesse para o seu diagnóstico que você está vivendo hoje. Uhum. E na visão do físico, do mental, do espiritual e do energético também. Sim. Então, a medicina chinesa, ela é uma das linhas de tratamento das práticas integrativas. É a linha que eu escolhi. Existe a linha da medicina Ayurveda, existem várias outras práticas. O Ministério da Saúde, ele reconhece 29 práticas integrativas. Que legal. Né? E foram 3 portarias que foram... que estabeleceram uma política nacional de práticas integrativas. Veja bem, estabelecer uma política, não é um programa. Um programa é algo que já está preparado, que tem começo, meio e fim. Uhum. Uma política, não. Cada município, cada estado forma a sua própria política conforme o que ele possua no seu município, qual seria o seu alcance dentro de cada região. E essas práticas integrativas, que são 29, elas existem em alguns municípios ou estado, você tem 1, 2, 10, 15 dessas práticas, não quer dizer que você precisa ter todas essas práticas. E não quer dizer que sejam só essas. Alguns locais adotam também práticas que não estão nesse rol, mas que também são utilizadas por seus profissionais de saúde dentro das unidades de saúde. Então, hoje eu trabalho em Goiânia, né, na prefeitura, e eu trabalho com essas práticas integrativas. Já estive como coordenadora dessa política municipal, mas hoje eu trabalho especificamente dentro de um espaço terapêutico para o servidor. É um viés dessa política, né, que a gente faz esse atendimento das práticas para o servidor da prefeitura. Tá. Tá? E aí, no caso, esse é no SUS, como que é? No Serviço Único de Saúde, é isso que você trabalha? Exatamente.
quando essas pessoas que trabalham dentro dessa proposta do Ministério da Saúde, que é essa política, elas oferecem essas práticas para os usuários do SUS. É um grande objetivo que eu particularmente tenho na vida, que é poder possibilitar que pessoas que têm uma dificuldade financeira para comprar esse serviço possam também ter acesso a esse serviço. Porque a gente acredita muito nesse olhar completo, nesse olhar integral, né? E muitas pessoas, Isa, nesses serviços, não só no serviço com o SUS, mas nesse atendimento, nas práticas integrativas, muitas pessoas, elas querem ali, muitas vezes, ser ouvidas. Exato. Elas querem ser tocadas. Tá? Elas querem ter oportunidade de dividir, compartilhar algumas emoções e sentimentos de suas vidas, né? Então, essas práticas, ela dá essa possibilidade. Que coisa maravilhosa, né? Como você fala, esse acesso, essa abertura, eu acho que como a gente conversou aqui antes, um pouquinho antes, ela está no planeta inteiro. Todas as pessoas agora já estão entendendo que todas não, uma grande maioria das pessoas já estão entendendo disso, de ser um conjunto, não é, né, uma coisa ou outra. Eu até vou falar, no meu caso, por exemplo, né, estou aqui com esse problema na garganta, que é visível e audível, e aí a gente conversou antes, obviamente, né, eu como terapeuta, eu sei, né, que tem a ver com psicossomática e tudo, a questão, um monte de coisas que a gente sabe que nós temos no nosso dia a dia, de querer ser perfeita, de querer falar, né, assim, aparecer o melhor possível. Então, eu estou, né, trabalhando nisso e eu quero saber, para esse tipo de coisas, assim, né, você faz no seu consultório também específico para, né, como assim, particular, garganta, lá você faz além do SUS, não é isso? É o seguinte, nós estamos acostumados a procurar um profissional de saúde, um médico, quando nós estamos com sinais e sintomas. Isso. Que é lá aquela pontinha do iceberg, né? Verdade. Por detrás disso, para você chegar nesse sinal e sintoma, muita coisa já aconteceu. Muitas coisas estão se agrupando, muitas coisas são imperceptíveis, né? Então, foi assim que nós fomos criados, né? Isso faz parte do nosso mundo ocidental, né? Esse sinal e sintoma. Mas a gente vê que as pessoas estão despertando-se para uma outra forma de olhar as suas dores. Né? Mesmo assim, investindo no seu autoconhecimento, buscando melhorar, entender o que é seu corpo físico, mental, entender o corpo energético, porque muitas pessoas pensam, essa coisa de energia, eu tenho que acreditar na energia. Não tem que acreditar. A energia é essa que nós estamos aqui compartilhando. Isso. A energia de elétrons, nêutrons e prótons é isso. Não é uma energia quântica, né? diferenciada, tá a explicação dentro da física quântica, o quanto que isso nos afeta e o quanto que isso interfere no ambiente, no local onde nós estamos. E do jeito que nós temos os canais no nosso corpo, as artérias e as veias carregando sangue, nós temos canais também, que são os meridianos, que carregam energia. Essa energia, por influência física, por estresse, por várias razões, essa energia ela pode se concentrar mais em alguns canais do que em outros, em algumas regiões do que outras. Então, a gente pode ter uma deficiência de energia, a gente pode ter um excesso de energia, a gente pode ter uma estagnação dessa energia. Então, o que essas práticas fazem, em especial a acupuntura, com exceção da agulha, né? Faz o quê? Dispersa, faz com que essa energia flua melhor. Então, quando ela flui melhor, ela vai aliviar esses sinais e sintomas. Só que também tem uma coisa, Isa, que eu acho interessante falar, inclusive para você que está nos ouvindo, que não é só isso. Não é só vou tomar um floral, vou fazer uma acupuntura. Existe esse processo, existe uma mudança de comportamento. Perfeito. E exige que nós possamos olhar melhor para aquilo que nós estamos ingerindo, comendo,
tá? Porque se você inflama seu corpo o dia inteiro, não tem remédio tradicional, não tem terapia holística que vá mudar totalmente em você, se você não faz sua parte. Isso. Então, a gente tem que pensar na higiene do sono, a gente tem que pensar na higiene mental, a gente tem que pensar na questão alimentar, inclusive as questões para o planeta. Qual é a nossa contribuição energética para o planeta? Exatamente, é porque eu adoro esses temas, né, Ana Cecília, a gente conversou um tempinho, mas é isso, sabe, eu gostaria que realmente muitos nos assistissem, né, para ouvir um pouquinho mais, né, sobre isso, porque essa importância de entender que tem energia, que nós temos os nossos, né, como você falou, os meridianos, os nossos chakras, né, que precisam ser cuidados, higienizados, assim como um banho que a gente toma no corpo físico, né, a gente tomar esse cuidado, né, com essas partes energéticas mesmo. E aí, quando você atende, por exemplo, no seu consultório, você falou também da ozonoterapia, né? Então, assim, a ozonoterapia também é da medicina tradicional chinesa ou já é um outro? Não, a ozonoterapia é uma parte muito física, porque a ozonoterapia é o seguinte, eu tenho o oxigênio, ele vai passar por um aparelho, receber uma descarga elétrica e ele vai gerar ali uma molécula a mais de oxigênio que vai virar de O2 para O3. E essa molécula tem um poder muito grande dentro da célula de fazer uma limpeza, de acionar as mitocôndrias, as organelas da célula. Às vezes alguém fala assim, mas a ozonoterapia, não acredito numa coisa que serve para tudo. É porque a ozonoterapia ela não é para uma doença específica, ela não é para o câncer, ela não é para outra, ela é para a célula. Então, tudo aquilo que melhora, alimenta o oxigênio da célula, ele vai melhorar o corpo como um todo. Tanto que a gente atende uma pessoa que está, por exemplo, com câncer, no estágio final de câncer, muito complicado, para você melhorar a qualidade de vida daquela pessoa, qualidade de morte também, Claro. melhorar aquele momento dela, e você usa para um esportista. Agora tem vários super saudável, pacientes, que vão correr a São Silvestre, que estão lá passando por esse processo para melhorar a sua performance esportiva, para desinflamar mais o corpo. Então, quando você tem a consciência de que essas práticas, elas vão poder melhorar na sua vida, melhorar o seu corpo, melhorar desde a sua célula até todo o seu sistema, e você faz a sua parte, você vê que realmente isso entusiasma as pessoas. Às vezes tem alguém que fala, não gosto dessas coisas, não fiz, mas não deu certo. Será que foi feito compartilhado? Será que você fez a sua parte? Isso. Né? Então, isso caminha junto. Não tem como você separar isso. Então, a gente tem que realmente mudar muitas coisas do nosso estilo de vida para que o nosso corpo esteja mais acessível para receber esses estímulos físico, mental e energético. É legal que a gente fazendo uma metáfora, né? Como a gente fazer uma faxina na casa da gente, né? Você tirar coisas que estão no lugar ali que não está adequado, enfim, realmente para liberar espaço, para caber mais, para se cuidar. E isso faz parte também, porque você mexe na energia da casa. É lógico, é isso aí. E você, por exemplo, você vai fazer uma comida, você chegar numa cozinha onde está panela suja, tudo sujo, você vai fazer comida em cima daquilo ali, você vai ter um resultado. Agora, Exato. se você limpa essa cozinha e começa a fazer o seu processo, você tem um outro resultado. É isso mesmo. E assim, na verdade, qual o tempo que você já falou quando você fez a sua primeira acupuntura, que foi em 12 sessões, né? Você atingiu um resultado surpreendente. Então, o normal é esse período ou tem pessoas que recebem com mais rapidez? Como que é o resultado? Essas práticas integrativas, elas são livres de algo que a medicina convencional tem muito, que são protocolos. Né? Tá. Você tem uma febre de tantos graus, você vai tomar isso. Se ela aumentar isso, você vai tomar esse outro. Se você vai fazer, sabe? Isso são protocolos. E a gente segue esses protocolos.
Nas práticas integrativas, a gente evita utilizar protocolos. Por quê? Porque cada um é diferente do outro, cada ser é diferente do outro. Veja bem, dor de cabeça é algo muito comum as pessoas terem. Hoje, na medicina convencional, com o mesmo remédio, você trata dor de cabeça de 50 pessoas. Na prática integrativa, é diferente. Tá? A sua dor de cabeça pode ser por uma TPM, a do outro pode ser porque bebeu demais, a outra porque não dormiu. Quer dizer, eu tenho N questões que vão levar a um sintoma de dor de cabeça. E para cada um deles, eu tenho estratégias diferentes. Tá? E do mesmo jeito, é o tempo de duração do atendimento. A gente tem por base, o que eu utilizo muito, por exemplo, na acupuntura, a gente utiliza a princípio uma proposta de 10 sessões, sendo uma vez por semana, né? Então, a princípio, aí cada um vai apresentar as suas melhoras ou não, conforme o que for passando. Mas eu estive na China estudando e lá eu vi algo muito assim, inusitado para nós. Eu fiquei no lugar onde era um campus universitário e os alunos não estavam lá. Então, a gente tinha pacientes com comportamento X. Os estudantes voltaram para a aula e aí esse hospital encheu de estudantes. Eu falei, nossa, mas esses meninos vieram todos doentes de casa, né? Não é porque eles iam lá praticamente quase todo dia, né, para poder fazer a sua acupuntura, para trabalhar melhor sua mente, para melhorar a sua disposição, entendeu? E eu só percebi, porque como eles são muito parecidos, tudo com os olhinhos puxadinhos, eu só percebi mais pelos seus objetos, que eram o mesmo, dia após dia. Né? Então, tem também as culturas que são diferentes, né? Com certeza. Então, agora, desse exemplo da medicina chinesa, já na ozonioterapia, nossa proposta inicial já é de 20 sessões, né? Então, e mais próxima possível uma da outra. Então, vai tudo depender, né, do que nos cerca, né? Como que a gente vai utilizar. E quem trabalha com essas práticas também nunca trabalha só com uma prática. Verdade. Aí é uma grande dificuldade até para a gente poder investir nas pesquisas científicas, né? Porque na pesquisa científica você tem que ter tudo muito protocolado, né? Você tem que seguir, né, rigores científicos, né? E quando a gente trabalha sem essa visão científica, assim, sem essa preocupação, eu começo com a acupuntura, já utilizo um floral, já faço uma auriculoterapia, um dia ou outro eu uso uma ventosa, quer dizer, você acaba somando, agregando tantas outras práticas e outros estímulos, que é difícil você colocar isso numa pesquisa, né? Porque naturalmente, quando a gente vai uma primeira vez, você faz toda aquela pesquisa que você falou inicialmente, né? Então, às vezes, vai da sua intuição ou já vai do conhecimento mesmo, que tem que tratar esse ponto, com essa técnica, vamos falar, né? Você falou uma palavra aí muito importante, né? Vai com a sua intuição. Então, intuição, intenção, um terapeuta tem que ter, né? Porque ele tem que estar aberto para esses sinais, né, que a vida nos dá. Então, às vezes, eu preparo ali para o meu paciente, estudando os seus sinais e sintomas, estudando o seu diagnóstico energético, eu preparo uma linha de pontos que eu vou fazer no meu paciente. Chega na hora, me vem uma vontade de fazer diferente. Então, eu ficava pensando, não, mas eu estudei, eu pensei, vai ser isso aqui, eu vou colocar isso aqui. Não, veio diferente, veio uma intenção, veio uma intuição. Eu não estou ali recebendo as intuições energéticas do momento também. Muitas vezes estamos trabalhando com técnicas como o reiki, né? Que a gente tem os sinais, os símbolos, né? Que nos ajudam a nos concentrarmos o suficiente para poder receber também essas intuições. Então, a gente tem que liberar para isso, né? A gente tem que realmente participar disso e colocar o nosso paciente consciente disso também. É isso mesmo, eu acho que, como você falou, é tudo junto, né? E a intuição, eu vejo normalmente que quem trabalha com pessoas que querem o melhor, já é natural que ela tenha. É muito interessante isso, né? Parece que o canal já fica aberto, porque a gente quer tanto que o outro fique bem, quer tanto que ele se encontre, né, naquilo que ele foi buscar.
uma dor, é uma, né, uma parte emocional que a gente, eu acho que é meio ajudado, sabe? Sim. Até, né, com essa parte da intuição. E aí os seus filhos, algum deles entrou para essa área, ou o seu marido, como que tá a família? Entrar para essa área, eles não entraram, mas todos eles me ajudam muito nesse sentido. Tá? Me ajudam recebendo essas práticas e me dando um feedback. Ah, legal. Né? A minha mãe adora essas terapias, entendeu? Me pede constantemente para usar, porque ela percebe, sai assim, diferente dessas terapias. E muitas vezes, assim, os meus filhos, eu coordeno uma pós-graduação de acupuntura, então eles me ajudam, eles colaboram, né? Meu marido também está todo mundo envolvido. E, assim, eu não tenho muitas referências, assim, eu estou trabalhando isso porque uma tia minha trabalhou isso. Não, a minha referência da minha família começou muito por mim. Uhum. Né? Então, hoje o que eu observo é algumas pessoas mais próximas, né, falar assim, como é que você faz isso? Me ajuda nisso, né? Então, eles estão sempre buscando também essas informações. E queria até nesse tema que nós estamos falando, falar um pouco, inclusive, das formações. Né? Uhum. Porque as formações em práticas integrativas, elas são diversas. Nós temos práticas integrativas que, no nosso país, a legislação ela funciona como uma especialização, uma pós-graduação de 1.200 horas como acupuntura, de muitas horas também para fitoterapia, para homeopatia. Então, existem cursos maiores. E cursos mais destinados aos profissionais de saúde que já têm um conhecimento prévio, né, para ser um especialista. E existem outros cursos que são formações livres, né? São formações livres que são realizadas com pessoas comuns que não necessariamente precisam estar, né, ter essa formação prévia na área da saúde, como é a auriculoterapia, uma técnica muito eficaz, que é um microsistema, é um pedacinho do todo da acupuntura no microsistema da orelha, né? Temos o reiki, tem uma imposição de mãos, tem a cromoterapia, aromaterapia, a yoga também é uma formação de especialista. Então, o que eu quero falar para você nisso e para você que está nos ouvindo é que existem muitas formações, tá? Existem formações que a gente deve realmente buscar saber de onde que vem com relação à sua qualidade, porque como tudo na vida tem algumas coisas muito boas, outras não tão boas, então a gente deve procurar formações, né, que tenham referências, né, e que hoje qualquer uma pessoa pode iniciar de alguma forma uma formação na área das práticas integrativas. E quase todas elas têm como base esses fundamentos, tá? De energéticos, esses fundamentos, que é o fundamento da medicina chinesa, do Yin, do Yang, tá? Da medicina Ayurveda, tá? Então, a gente tem, assim... É um leque, realmente. Existem muitas formações, existem muitos caminhos, e às vezes a gente vai se encaixando quando você vem uma outra prática que você nem conhecia e complementa essa sua que você está fazendo, e quando você vai ver, você está lá parecendo um Batman lá com as ferramentas no cinto aqui, sem saber qual usar mais do que a outra. Então, e outra coisa, assim, que você falando dessas práticas, né, assim, das formações, eu, por exemplo, eu sempre fui buscadora e eu gosto de entender um pouco de tudo, né, porque eu acho que se a gente tem já um conhecimento, né, de como funciona algumas terapias, algumas coisas, a gente fala, nossa, isso aí serve para mim, né, por exemplo, a gente se conhecendo, né. Então, eu acho também que isso é importante. Às vezes as pessoas fazerem, né, na internet, aqui no YouTube, tem tantos canais que falam de tanta coisa que é possível, né, a pessoa falar, nossa, escutou uma frase, alguma coisa, e fala, nossa, eu vou procurar isso aí porque vai me atender em alguma parte, né, do meu momento de vida, tudo. E assim, é muito legal. E outra coisa, você também dá cursos, Ana Cecília? Eu gosto muito da área da docência, né? Sempre trabalhei isso desde antes de formar, já era professora.
E gosto muito de compartilhar esses conhecimentos. Então, eu coordeno, como eu falei, uma pós-graduação da acupuntura, mas eu também ministro esses cursos chamados cursos livres, né? E alguns cursos mais específicos, que é assim um subproduto da acupuntura, por exemplo, a acupuntura estética. Então, hoje a gente tem linhas, né, que são subprodutos. Então, falando da estética, você trabalhar com a estética, pensando em melhorar o seu corpo físico, mas se você não enxergar o que vem de dentro para fora, tá? Como que você pode melhorar o aspecto da pele, a cor, o viço dessa pele, utilizando os recursos terapêuticos naturais, né? E estimulando esse corpo físico e energeticamente, você vai ter um outro resultado. Né? Então, eu gosto muito de compartilhar e de dividir, de dar cursos, né? Então, essa é uma outra linha minha que eu... Nossa, sensacional. Dá vontade de marcar assim, ó. Que dá Nossa, a vontade que eu tenho é assim, que todo mundo aprenda um pouquinho disso, sabe? Que é assim, poxa, leva isso aqui para você na vida, né? Então, desde uma coisa simples, uma meditação, uma concentração naquilo que você tem feito durante o dia, tudo isso faz uma diferença no seu sono, na alimentação. Eu sou uma pessoa que sou meio rigorosa na minha alimentação, mas também sou rigorosa por um lado, mas também não faço uma autopunição comigo, não, porque Sim, claro. tem momentos que você pode usufruir também, não é algo tão ruim, né? É algo ao contrário, é algo que faz com que você tenha vontade de saber o que você está levando para o seu corpo. É isso mesmo, é conhecimento mesmo, né? Cecília, olha, que coisa, hein? A gente, igual eu brinquei aqui, mas é verdade, né? Principalmente quando falo da estética, nós, mulheres e homens, hoje em dia, né? Estamos, como essa coisa da imagem, né? Tá muito, assim, tudo que a gente vai fazer tem a ver com imagem, né? Eu tô aqui me superando nisso, como para aparecer, porque eu também, né? Eu gostava muito de ficar na minha, muito quieta. Mas eu acho que é bacana essa área aí, hein? Você, de repente... Eu acho que é uma coisa de autoproteção. Por exemplo, Isa, qual é a mulher que não quer estar maquiada, estar bem, estar com o cabelo com uma cor que lhe atenda o que você gosta e tal. Mas tudo que a gente coloca na nossa pele, no nosso corpo, existe os que a gente chama dos disruptores endócrinos. Isso tem uma relação, inclusive, hormonal. Tá? Isso tem alterações no nosso corpo. O corpo recebe de uma forma que, às vezes, para o corpo é agressivo. Então, a gente pensar, que maquiagem que eu estou usando? É uma maquiagem que tem produtos químicos em exagero, que tem derivados do petróleo, né, parabenos, às vezes é uma agressão que você não está percebendo. Então, e hoje tem tanta coisa no mundo que é paralelo, que é mais natural, que você pode usar. Eu estou falando mais especificamente da maquiagem, que é uma coisa que toda mulher gosta e usa. Uma tinta do cabelo. Eu gosto do meu cabelo avermelhado, mas eu não gosto da tinta. Então, o que eu tenho que possa fazer o mesmo efeito, que seja menos agressivo? Né? Então, a gente pensar em tudo isso que pode interferir. O quarto da gente dormir. Hoje é muito comum deixar o celular dormindo no quarto, carregando, televisão no quarto. Então, todos esses equipamentos emitem ondas vibratórias, né? E essas ondas eletromagnéticas, quando você desliga a televisão, ela some, não. Ela continua em andamento. Então, a gente fica recebendo esses estímulos. É isso mesmo. Então, a gente fica recebendo esses estímulos muito constantemente. E, às vezes, a gente não percebe que isso pode ser, sim, deletério para a minha saúde. Isso pode ter sido aquela gota d'água que está me trazendo aquela dor de cabeça, está me trazendo aquela dor de estômago, está me trazendo aquela voz com dificuldade, né? Aquela falta da voz também, né? Então, isso faz com que essas práticas integrativas, quando bem abordadas, faz a gente pensar em tudo isso. Pensar o que eu estou gerando de lixo na minha casa, para onde isso está indo. Então, o que eu posso fazer para diminuir isso? Como eu posso colaborar com isso?
tá? E às vezes a gente usa um produto, um shampoo de cabelo e joga aquilo lá no lixo. E você já pensou quanto tempo aquilo ali vai passar para poder desmanchar? Então, o que você pode fazer diferente? E agora está tão assim, como você falou, né, divulgado. Ontem até a Cida, que trabalha comigo, ela fala assim, nossa, todo dia está passando o caminhão do reciclável, né, do reciclado para pegar, da prefeitura. Então está tendo essa conscientização já, né? Quer dizer, no externo a gente escuta o barulhinho do caminhão e tal, e a gente entender que isso que você falou, a gente contribuir, né, com o planeta, né? Então, é isso. A gente aqui em casa já tem essa prática e tal, mas é bom, né, que as pessoas saibam que precisa realmente ajudar, contribuir, né, com o planeta, com a gente mesmo, com a nossa saúde. E, assim, saber, né, disso e saber que tem pessoas como você, né, que buscam se profissionalizar mais e mais. Como você falou de tantas terapias aí, então, a gente vai deixar aqui depois seu Instagram, o seu contato, porque eu acho que vale a pena realmente dar uma passadinha lá, né? Então... Acho bom. Eu me encanto muito, sabe, Isa, com esse mundo, com essa forma de olhar o mundo e de contribuir, porque sabe quando você faz uma coisa assim de peito aberto, sem culpa, sabe, e que você vê que alguém vê uma postagem sua e aquilo pode chamar atenção para algo na vida dela que pode mudar o percurso dela, sabe, o percurso do bem, né, esse caminho do bem, essa contaminação do bem, né? Sim. E eu vejo isso até pelas minhas rodas de amigos e assim, todas as possibilidades, oportunidades da vida nos dá, a gente está falando sobre isso, porque isso não é o meu trabalho, que eu chego lá no meu trabalho e falo, tá? Isso é o nosso dia a dia. Isso é no pequeno, médio e longo passo que eu dou. Isso aí. Eu acho que é isso também, né? A gente não ser metade. É inteiro mesmo, até no que a gente realiza como profissão, porque a gente, né, tem essa coisa. Quando até meus filhos eram menores, aí falava, lá vem minha mãe com a filosofia. Porque é isso, a gente trabalhar nessa coisa do psicossomático. É muito interessante, porque todos os meus meninos já sabem disso desde sempre, porque a gente sabe exatamente que a gente é inteiro, que a gente tem que preparar para a gente entrar em algum processo que a gente quer mais difícil, que a gente sabe que a gente vai enfrentar barreiras e elas podem se manifestar, né, no corpo físico. Então é isso. É uma busca que às vezes as pessoas nós estamos numa eterna felicidade. E essa felicidade não é um momento festivo o tempo inteiro. Sim. Sabe? Porque, como você falou, a vida, ela tá ali, ó, em altos e baixos. Por isso que o nosso eletrocardiograma, ele é assim, ó. Exatamente. Tá? Quando ele fica reto é porque parou, né? Então, nós temos esse ritmo. E respeitar esse ritmo, ser feliz nesse ritmo, sabe? Encontrar... saber que a gente pode não estar hoje fisicamente tão bem, porém, tá, eu posso estar aceitando a minha condição no momento, porque ela vai rodar daqui uns dias, depende da forma como eu cuidar e olhar para isso, eu vou estar melhor, né? Mas vai ter um dia que também isso não está tão bem, mas isso também é felicidade, é para você aprender a lidar com isso, que na medicina chinesa a gente chama o yin e o yang. Sim. Né? Você saber que tem dias mais introspectivos e tem dias mais yang, mais ensolarados. Isso mesmo. E que a gente precisa, inclusive, desses dois momentos para poder chegar ao equilíbrio. Com certeza. Porque se eu viver a vida inteira entusiasmada, achando que tudo é lindo e maravilhoso, isso é falso, isso não é real, não é a nossa vida. Né? E essa questão da imagem, né, que a gente falou um pouquinho aqui, as pessoas olham, né, e às vezes vê uma imagem de alguém, dentro disso que você falou,
nossa, a vida é perfeita, a vida é maravilhosa. E a gente sabe que não, né? Porque se nós estamos nesse planeta aqui, é exatamente para a gente fazer esse equilíbrio, né? A gente tem luz e sombra, e a gente ir colocando luz nas sombras, é lógico. Agora, a questão é, eu estou olhando para as minhas sombras, porque se eu não me observo, eu não sei, não vou saber nunca que seria ideal eu fazer a acupuntura, que seria ideal eu procurar uma terapia integrativa para olhar meu todo. Então é isso, é a partir do momento que eu me olho, que eu me conheço, que eu me vejo, né, como ser em busca, né, da luz, aí a gente chega nesse ponto de procurar alguém como você, né, que traz tanto conforto, né, com esses estudos seus, com seu trabalho. Então, eu vejo que é isso, né, trazer o conforto que você falou, é isso, é trazer o conforto, porque nem sempre é a cura. Isso. Sabe? Nem sempre é a ausência da dor. Mas muitas vezes é o conforto diante essas situações que nós chamamos de desarmonias do corpo físico, mental, energético, que está tudo reunido, né? Está tudo junto. É isso mesmo. Você quer deixar um recado, uma mensagem para quem nos ouvir depois? Olha, para o que nós estamos conversando, eu fico pensando em como recado o seguinte, né? Para você que está aí nos ouvindo, né? Você já se olhou de uma forma integral? Você já percebeu que existe ali um corpo físico, uma mente, um corpo energético? Então, tomar a consciência de olhar para você com todas essas interferências, né, que são físicas, mentais e energéticas, saber que nós dependemos de tudo isso e olhar para o nosso próximo também e saber que ele é um ser em evolução e que também tem toda essa divisão, vamos dizer assim, essas interferências, e que a gente deve respeitar isso no outro. Uhum. Às vezes você não pega o melhor momento do outro, o melhor dia do outro, e é fácil para a gente só, eu falo para você, não é que eu não faço isso, não, faço também, a gente vai e julga, né, o outro, mas vamos nos colocar no lugar dele também, trabalhar a nossa empatia, né? Mas exatamente com relação às práticas integrativas, procure conhecer, procure buscar algo que te olhe mais integralmente, esse ser completo. Que tudo que você faz, pensa, a forma que você dorme, a forma que você conduz as suas situações de vida, tudo isso faz parte desse ser integral e deve ser olhado na hora de uma dor. Olha, que coisa boa, Ana Cecília. Eu ficaria muito... tem muito assunto, tem muito assunto. Então, mas com certeza, né, a gente pode uma hora voltar para você especificar mais, né, alguma outra terapia que você faz, mas assim, eu acho que o recado, a mensagem, né, que ela passou aqui, né, para todos que vão nos ouvir, para quem nos ouvir, eu acho que é assim, a base mesmo, né, o restante, ela com ela mesma, né, eu comigo mesma, vou entender se esse é o meu momento, se, né, de procurar essa terapia, enfim, mas autoconhecimento. É isso. É a palavra. Pronto, é porque eu amo autoconhecimento. E se cuidar, porque às vezes a gente acha que quem é responsável para nos cuidar é o profissional A, B e C, é o sistema, né? É o sistema de saúde, é o meu plano de saúde. Não, a gente está terceirizando dessa forma. Né? Quem cuida da minha saúde sou eu mesma. Então, vamos nós mesmos nos responsabilizarmos por isso, pela nossa saúde. É isso aí, é outro recado bem importante que a Ana Cecília falou aqui pra gente, né? Vamos aí, a responsabilidade é minha, é sua, é de cada um consigo mesmo, né? Então, não vou falar tchau, vou falar até breve para você e até breve para você. É isso aí, Ana Cecília, que prazer, querida. Tá até breve mesmo. Vamos ter muita coisa aí para falar ainda, né? Tá bom. Nos nossos reencontros. Muito obrigada. Obrigada a Muito você. obrigada. Obrigada mesmo.